Você é doido? Nem lembro mais. Como que é Som, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida. Hoje, quarta-feira, onde nós buscamos pela nossa casa, pela nossa família. A palavra de Deus diz, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então creia, Ele está aqui nessa noite para te entregar a vitória. Se você crê que o Senhor está aqui nessa noite, Ele está para mudar a tua vida, mudar a tua história, em nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite. Noite, meu Deus, que o Senhor preparou para que possamos estar aqui louvando, exaltando, glorificando o teu nome, porque sabemos que tu és santo, tu és um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que está trabalhando em favor daqueles que buscam, em favor daqueles que esperam, em favor, meu Deus, daqueles que creem em Ti e daquelas pessoas também que temem ao Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui nessa noite crendo que o Senhor se faz presente aqui, porque a Tua palavra diz, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunido ali no Teu nome, o Senhor se faz presente. Então eu creio, Pai, na Tua presença aqui para falar conosco, para dar a direção que precisamos, para fazer promessas, assim como no passado, meu Deus, o Senhor os chamava e fazia promessa. Eu sei que hoje também o Senhor não mudou. O Senhor continua fazendo promessa aos teus filhos, aqueles que acreditam em Ti, aqueles que confiam em Ti, Senhor. E se essas pessoas estão aqui, meu Deus, é porque elas acreditam que o Senhor pode transformar a vida delas, que o Senhor pode mudar a história delas, que o Senhor pode, meu Deus, transformar a casa, o lar, a família. Talvez, meu Deus, essa pessoa entrou aqui nesta noite, meu Pai, aflito, angustiado, sem direção, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. E é como a Tua palavra diz, céu e terra passa, mas as Tuas palavras não irão passar. As Tuas palavras há de se cumprir na nossa vida, porque o Senhor diz que o Senhor vela sobre a Tua palavra para cumprir. Então vem cumprir, meu Deus, o Teu querer na vida dessas pessoas, assim como no passado, Deus, o Senhor ia ali até aquele povo e dava a promessa, e a Tua promessa se cumpria quando aquelas pessoas acreditavam, elas confiavam em Ti. E hoje nós confiamos que o Senhor está aqui para falar conosco. Fala ao coração deste homem, meu Deus. Eles estão aqui nessa noite para Te entregar louvor, para Te entregar adoração, como aquela mulher no passado. Ela entregou a Ti, meu Deus, a adoração, porque ela chegou até o Senhor ali clamando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. Mas ali o Senhor falou com aquela mulher. O Senhor disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher entendeu, ela entendeu que ela tinha que adorar o Senhor, e ela adorou o Senhor de todo o coração. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, para Te adorar de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Exaltado seja o Teu nome, sobre mim o Teu Espírito. Derrama, Senhor, sobre a nossa vida. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-nos sentir, Senhor, a Tua presença, Deus. Faz-me sentir a Tua presença. Faz-me sentir o Teu amor. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que me amas também.
É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Pede pra Ele. Então vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre o nosso ser. Vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio. Pede a Ele. Preencha o meu vazio. E renova o meu E viver. renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo. Pede pra Ele, meu irmão, nessa noite. Ele está aqui. Vem sobre o meu ser. Pede pra Ele preencher o teu vazio. Preencha o meu vazio e renova o meu viver. Oh, Senhor, é verdade. Derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a tua presença. Faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que me ama também. Eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim: Ele jamais vai te lançar fora, meu irmão. Jamais te lançarei fora. Levanta suas mãos e declara: então vem. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser. Pede pra Ele preencher o teu vazio. Preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser. Vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio. Preencha o meu vazio E renova o meu viver. e renova. Oh, aleluia. o meu Pede pra Ele do fundo do teu coração. Então vem. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu ser. Preenche o meu vazio, Senhor. Oh, meu Deus, preenche o vazio deste homem. Preencha, meu Deus, o vazio desta mulher. Então vem, Espírito Santo, vem renovando todo o nosso ser. Renova a nossa vida, Pai. Pois só o Senhor tem esse poder, Deus, para entrar no nosso coração e transformar. Só o Senhor tem esse poder, meu Deus, para mudar a nossa história. Vem, Espírito Santo, vem renovando, vem avivando o teu povo, vem avivando a tua igreja, vem purificando, santificando, porque sem a santificação ninguém pode ver o Senhor. Talvez essa pessoa entrou aqui vazia, essa pessoa entrou aqui, meu Deus, pensando até mesmo em desistir de tudo, mas eu sei que o Senhor está renovando, eu sei que o Senhor está transformando, assim como no passado o Senhor transformou aquela água em vinho, o Senhor hoje também transforma a nossa vida. Basta nós acreditar, basta nós colocar
colocar a nossa fé em ação, porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, podemos ver milagre acontecer na nossa vida. Oh Espírito Santo, vem nessa noite, vem Espírito Santo, renova todo o nosso ser, renova o nosso viver, muda a história deste homem, meu Deus, muda a história desta mulher que está aqui nessa noite, precisando, Deus, precisa da tua palavra. Fala conosco, dá a direção, como o Senhor deu a direção a Noé, oh Deus, o que ele tinha que fazer, Deus, para a salvação da casa dele. Assim eu creio também, meu Pai, que nessa noite o Senhor há de nos dar a direção, assim como o Senhor deu a direção a Abraão, o Senhor deu a direção a Noé. Eu creio que dessa mesma forma o Senhor também nos dá a direção. Basta, meu Deus, nós crer, confiar, porque o Senhor diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ah, meu Deus, mas quantas pessoas têm abalado, quantas pessoas, Deus, tem passado por situações difíceis e tem olhado para, oh meu Deus, para as lutas. Meu Deus, ensina essa pessoa a olhar para Ti, a deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, Pai, com paciência a carreira que está proposta, assim como no passado, meu Deus, o Senhor instruía aquele povo. Hoje não é diferente. Nós sabemos, Deus, que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. E nós te pedimos nessa noite, fala conosco, abre os olhos, tira as escamas dos olhos, para que essa pessoa possa enxergar, possa ver a tua grandeza. A tua palavra diz, meu Deus, que o Deus deste século cegou o entendimento, meu Pai, dos incrédulos. Tira toda a incredulidade do nosso coração, da nossa vida, dos nossos olhos, da nossa mente, para que possamos ver a tua grandeza. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos nessa noite, Pai. Eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Diga para ele, meu irmão, que você precisa dele, que você necessita dele. Assim como no passado aquele povo ali fez uma aliança com o Senhor e aquela aliança não foi quebrada. Eu sei que hoje também não é diferente, Pai. Não é diferente, basta nós crer. Como Josué, quando chegou até aquele povo e fez uma aliança com aquele povo, dizendo para ele, vocês têm que temer o Senhor, andar com sinceridade, falar a verdade para o Senhor. Ah, meu irmão, fala a verdade para o Senhor nesta noite. Ele está aqui para ouvir a tua oração. Como a palavra dele diz, se nós clamar a Ele, Ele vai responder. Então venha nessa noite, meu Deus, respondendo a oração deste homem. Responde, Senhor, a oração desta mulher. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Oh Deus, fala conosco, muda a história desta pessoa. Assim como no passado, meu Deus, o Senhor trabalhava em favor daquele povo, que o Senhor também possa trabalhar em favor deste homem nesta noite, desta mulher. Não é diferente, Pai. O Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus que tudo criou, o Deus que tudo fez. E tudo Ele fez foi para o teu louvor. Então eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Sei que tem ciúme. Ele tem ciúme da tua adoração, da minha adoração. Não há outro igual a Ti, Senhor. Mas não há outra além de Ti, ocupando o teu lugar. No meu coração. No meu coração. Diga para ele, meu irmão, fiz aliança contigo. Diga para ele. Fiz aliança contigo. E foi diante do altar. Diante do altar. Não é igual a aliança dos homens. Não é igual a aliança dos homens. O fogo não consome. O fogo não consome. E ninguém pode quebrar essa aliança. Ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o seu Moriá. Pode provar, Senhor. Pode provar minha fidelidade a Ti.
ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu escolhi sonhar um sonho. Escolhi sonhar o sonho de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino. Digo sim pro teu reino. E não pro meu eu. E não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Pai, estamos na tua casa para glorificar e exaltar o teu nome, para dar a oportunidade que o Senhor diz em Jeremias, que te faz bem nos fazer bem, que o Senhor se alegra em nos abençoar. E nós precisamos ter essa alegria de saber que vamos entrar na tua presença, como diz o livro de João, capítulo 10, no versículo 9, o Senhor diz que tu és a porta e que eu posso entrar e sair e encontrar pastagem. O Senhor me dá livre acesso às bênçãos que o Senhor próprio conquistou para mim lá na cruz do Calvário, porque todas elas nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Pai. E precisamos vivenciar isso, precisamos usufruir dessa verdade para glorificar e exaltar o teu nome todos os dias, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. E vou perguntar de novo, boa noite. Graças a Deus, Hoje, quarta-feira, nós tratamos da nossa família, sempre levando em consideração a nossa disposição em crer, a disposição em praticar, em fazer aquilo que Deus determinou para que nós viéssemos fazer. O apóstolo Paulo brilhantemente foi usado por Deus, como em toda a sua vida, mas no versículo 31 do capítulo 16, quando o carcereiro queria inclusive se matar, e ele ia se ferir, o Paulo então disse, não faça mal a você, porque todos nós estamos aqui. E aí logo em seguida o apóstolo, ele pergunta para o apóstolo, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí então ele dá aquela resposta que todos nós conhecemos: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a característica, é você realmente acreditar, você realmente ter crédito em relação a isso. Nós vamos falar de um assunto muito importante e que nós precisamos dar crédito. Isaías 43, tenho falado sobre isso, muito eco, Jorge. Demais. Isaías 43, versículo 1 em diante. Eu vou ler algumas outras partes que eu não li das outras vezes, só para a gente encaixar aqui no tema família, para a gente poder então ter essa responsabilidade que pesa sobre cada um de nós. Isaías 43. Aqui o Isaías 43, ele tem assim uma mensagem assim extremamente profunda, e fala sobre a aliança de Deus em relação ao seu povo, que ele chamou o povo segundo a semente. Mas o apóstolo Paulo fala que hoje o judeu não é mais aquele que o é de sangue apenas, mas sim aquele que o é de coração.
Então todos nós somos hoje parte do povo de Deus, nós somos parte do Israel, nós somos parte do povo chamado escolhido, geração santa, aquele povo, nação escolhida, nação eleita por Deus. Em Isaías 43, o versículo 1, ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esta característica eu vou ler hoje de trás para frente, ou seja, vou pegar a última parte do versículo que diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa é a característica que Deus gostaria que eu e você tivesse dentro do coração, a característica de não temer mais. O temer aqui é no aspecto geral. Às vezes eu assisto alguns programas investigativos e que falam de mortes, assassinatos. Eu gosto de assistir coisas assim, no sentido investigação, não o prazer de ver a pessoa morrer ou coisa do tipo, mas o desenrolar do crime me chama atenção, no sentido de a perseguição, que se diz respeito à investigação em si, isso me chama atenção. Gostava muito daquela série CSI, que ensina ali os mínimos detalhes e levava uma pessoa à cadeia, e tudo uma questão de raciocínio e tal e tal. Ano passado passou um caso desse programa que eu assisti. O camarada fez tudo perfeitamente, não tinha como se provar a possibilidade dele ter matado os parentes dele, porque era uma distância muito grande e mais ou menos por horário da morte, eles não sabiam a possibilidade, se ele teria condições de ter feito aquela viagem. Mas aí, um dos investigadores desse que gosta de pensar, ele disse: não, nós temos que arrumar um jeito de ter prova contra ele. E aí ele perguntou: fizeram toda a perícia no carro? Ah, fizeram. E fizeram mesmo, fizeram a perícia nos bancos, isso, aquilo, outro, não encontraram sangue, não encontraram nada. E ele, aquela intuição policial, ele disse: mas tem alguma coisa nesse carro que pode nos ajudar. Agora vê como é que a coisa acontece. Ele achou, deu assim um estalo nele, ele resolveu olhar debaixo do carro. E aí ele viu colado no radiador do carro umas moscas, uns mosquitos lá, umas coisas assim. E aí ele pegou um e começou a pesquisar o mosquito. Aí ele descobriu que aquele mosquito só dava em tal estado, em tal época, e justamente a época do assassinato, e só naquele lugar lá tinha aquele tipo de mosquito. Pois bem, o cara foi pego, foi descoberto, pegou prisão perpétua por causa de um mosquito que estava preso no radiador do veículo. Eu vejo essas coisas e fico imaginando em relação a nós, se nós levássemos a sério o que diz a Bíblia: orai e vigieis para que não entreis em tentação. Quer dizer, um pensamento, uma sensação, um sonho, uma circunstância pode significar muita coisa, pode ser mensagem de Deus. O missionário conta que uma vez ele ia fazer um projeto com uma determinada pessoa, que na cabeça e no coração dele era a pessoa ideal. E aí ele orou a Deus, obviamente pedindo direção, foi dormir. Dado o momento, ele então teve um sonho, e no sonho ele estava numa ladeira, e ele vinha naquela ladeira, e depois tinha uma subida logo em seguida, e o carro vinha, até porque, como já disse, todo santo ajuda, para descer é fácil. Então o carro descia, quando chegava na subida, ele perdia a força. E aí aquilo aconteceu uma ou duas vezes, não me lembro bem da história. E aí ele acordou e já com o entendimento, falou: ah, entendi, Jesus, se eu tiver que levar para frente esse projeto com essa pessoa, não vai dar continuidade, não vai dar certo, simplesmente a coisa não vai para frente. É exatamente como o carro que não conseguia subir a outra montanha, simplesmente não fez o negócio. Deus responde por sonho, Deus responde por tudo. Eu já falei para vocês que eu já tive resposta de Deus por placa de carro, simples assim, eu questionando a Deus a respeito de um determinado assunto, e estava lá na frente do carro, parou um carro na frente, eu questionando com Deus, mas Deus e tal, a placa do carro era eu, eu, acabou. Na hora glorifiquei a Deus, valeu Jesus, já entendi o recado, acabou.
não procurei mais seu ninguém, não fiz mais coisa alguma e a coisa se resolveu. Ou seja, ele diretamente ia fazer. Eu não tinha que ficar batendo na porta de seu ninguém, nem pedindo ajuda para seu ninguém. Então Deus responde. Agora, para isso, você tem que entender que você é criação de Deus, que Ele te criou, que Ele te formou, desde quando você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, e Ele então dá a você a possibilidade, como diz o livro de João, que é importante a gente conhecer esses termos da Bíblia para aprender. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Esses serem feitos filhos de Deus sempre me chamou a atenção. Depois, mais tarde, a gente vai crescendo, vai pesquisando, vai aprendendo, lendo livros e tal, e aí eu estava realmente certo. Na mesma situação de ser filho, no livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 12, lá fala que nós deveríamos ser já maduros muito maduros em tudo que viemos fazer, ou fizéssemos de acordo com o tempo. E aí ele fala que o alimento sólido é dado para aquele que, em razão do costume, tem os seus sentidos exercitados no bem e no mal, ou seja, ele evita o mal e pratica o bem. E lá, nesse mesmo capítulo, no início do capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus foi feito Filho de Deus, ou transformado, confirmado Filho de Deus, pelo que padeceu. Entre outras palavras, lá em João 1,12, quer dizer nascimento, é um ser humano que nasce nessa terra. Agora, lá no livro de Hebreus capítulo 5, está se referindo a uma pessoa que tem caráter do Pai, que ele parece com o Pai. Todo mundo que nasce nessa terra não nasce destinado, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser aquilo outro, esse aqui vai ser aquilo e tal, no sentido coisa ruim ou coisa boa, a pessoa que faz as suas escolhas. Não é Deus que amaldiçoou o camarada já para ser aquela coisa ruim, ou abençoou para ele ser aquela coisa boa. Escolhas todo mundo pode fazer. Então, ser filho de Deus, ter sido feito filho de Deus, é nascimento. Você nasceu como um bebezinho nasce, mas não quer dizer que aquele bebê nasceu. Ele pode ser um advogado, pode ser presidente da república, ele pode ser dono de uma grande, mega, ultra empresa, e ele pode ser morador de rua. Ele pode ser, porque não? Acontece fatos, circunstâncias e leva ele para esse lado. Ele pode ser um médico de grande envergadura, de entendimento, pode ser um drogado, pode. Até aí, o caso é esse. Então, nascer filho de Deus é uma coisa, tornar-se filho de Deus no sentido entendimento e compreensão é outra. E essa é a característica que o povo de Deus possuía. Eles tinham dentro dele aquela informação certa. Eles até tornaram-se, como Paulo fala, o Paulo usa a palavra chamada jactância, que quer dizer, entre outras palavras, o orgulho, né? Eles eram meio que soberbos. Nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa, nós somos o povo eleito, a nação santa de Deus. O resto, todos os povos, não conhecia Deus, não era de Deus, só eles eram. E na origem da criação do povo de Deus é assim mesmo. Eles eram os únicos amados, queridos, a quem Deus quis fazer deles seu povo. Nenhuma outra nação, exceto a nação de Israel, tinha acesso a esse Deus criador dos céus e da terra. O único povo era eles. Assim, nos dias atuais, nós temos que entender que às vezes você está no meio de 30, 40 pessoas, que seja na sua família, isso lógico no sentido figurado, ou que seja 3, 4 pessoas, e aí você às vezes quer que aquela pessoa tenha o mesmo entendimento e compreensão espiritual que você tem. Como assim? Se você é o único crente, você é o único que realmente acredita, o único que nasceu de novo, é óbvio que você tem conceito, entendimento e capacidade que ele não tem. E é por isso que é tão importante você se assumir, e começando dessa situação. Que situação? Eu sou propriedade de Deus, eu não sou mais do diabo, eu não sou mais do mundo, eu não sou mais do pecado, eu não sou do inferno mais, eu sou de Jesus, eu sou servo de Deus, eu fui eleito por Ele para servir a Ele nessa terra, eu fui feito nas características necessárias e nos direitos necessários, e obviamente quem tem direito tem obrigação, então eu tenho as minhas obrigações e os meus direitos necessários para exercer o papel de servo do Deus Altíssimo.
E lá em Romanos, capítulo 6, o Paulo fala sobre isso, que o velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não mais fôssemos servos do pecado, mas agora somos feitos. Eu fui, você, nós fomos feitos servos da justiça. E o que é servir a justiça? É você acreditar na salvação que Deus trouxe aqui na terra para todo mundo, e não só para os que estão na igreja. Porque aí quando você se deparar com uma situação adversa na sua casa, você vai falar com aquela pessoa tendo a consciência que ela não conhece ainda o seu Deus, que ela não tem ainda entendimento de quem é o seu Deus, mas ela tem também o direito à salvação. Baseado em que? Será salvo tu e a tua casa. É como eu costumo dizer, pelo menos o tu, aquele que a quem Deus elege primeiro, ele de fato tem que ser salvo. Os outros todos podem vir a ser que vão levar anos para se salvar, para conhecer Jesus, servir a Jesus. Alguns poderão aceitar Jesus no leito da enfermidade, da morte. Lá no finzinho da vida, ele aceita Jesus. Até aí não se pode dizer contrário, isso acontece constantemente. Mas alguém tem que ser o salvo. Alguém tem que ser aquele que sabe que ele é criado por Deus, que ele foi criado por Deus, que ele foi formado na formação, no que se diz respeito, forma de uma pessoa santa, de uma pessoa salva, e ele crê nisso de tal maneira que ele não se sente acusado, condenado diante de Deus. Ele vai diante de Deus com toda a liberdade, com toda transparência, porque ele sabe que Deus não tem por ele rejeição. Deus não tem por ele um desafeto, no caso, no sentido de não, sai para lá, mas também pastor, mas veja bem, um camarada pecou, o cara pecou. A Bíblia tem que ser entendida de todas as maneiras. Um dia desse eu vi um cidadão falar, mas aí a Bíblia diz em João capítulo 9, que Deus não ouve a pecador. Sim, aquele pecador que lá está escrito, está se referindo àquela pessoa que tem um estilo de vida pecaminosa. Ela vive um estilo de vida de quem comete o pecado, acreditando que não tem problema, acreditando que é bom, acreditando que é assim mesmo. Não é um pecador no que se diz respeito a um deslize. Porque no livro de João também, capítulo 6, versículo 37, Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então a pessoa vem a ele, ela vai estar cheia de problemas, cheia de vício, cheia de coisa errada, cheia de um monte de conceitos errados que ela aprendeu no decorrer da vida. Porém, agora ela foi recriada em Cristo e ela tem que ter a responsabilidade agora de se formar um israelita. E o que é israelita? Israel é aquele que luta com Deus, como príncipe, luta com Deus e com os homens e prevalece. É aquela pessoa que não tem sobre si uma depreciação, nem diante de Deus. Ela não se sente envergonhada nem diante de Deus. Pastor, mas o senhor não sabe quanta besteira eu fiz na vida. O senhor não sabe o lixo de vida que eu levei e quanta coisa errada que eu fiz. Não interessa. Diz a Bíblia em Miqueias, aliás, em Oséias, conta lá que Deus tem um mar e Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Deus tem essa característica. O detalhe é a pessoa realmente ter se arrependido, pediu perdão, aquele pecado foi anulado, Deus nem lembra mais. Essa é a característica. Agora isso acontece quando? Quando a pessoa age por essa ótica aqui, quando ela vê a coisa desse jeito. Vamos ler aqui o final do versículo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando você entende que você é de Deus, você entende que Ele chama você pelo teu nome. Isso quer dizer, sabe o que? Ele conhece você exatamente como você é. O nome é uma das características lá no passado que dava característica à pessoa. Esaú quer dizer peludo, então quer dizer que ele era uma criança desde quando nasceu, ele já tinha lá muito pelo sobre o corpo. Como Jacó quer dizer suplantador,
José quer dizer cheio de graça. E assim cada um dos nomes tinha lá. Abraão quer dizer pai de uma grande nação. Abraão quer dizer pai de muitas nações. E Abrão pai de uma grande nação. Então o nome já significava. Isaac quer dizer risada, porque a Sara deu risada quando o anjo falou para o Isaac, para o Abraão, que depois do tempo da vida, 1 ano depois, ele voltaria ali e ela estaria com o neném em seu colo. Então nós precisamos compreender nessas diferenças para que você responda para você. Você é uma pessoa ainda cheia de temores em relação a Deus, principalmente quando você pisa na bola, quando você não cumpre o que deveria ter cumprido, quando você dá uma escorregadinha, que seja o simples fato de ter se enrolado lá financeiramente, não entregou o dízimo, não entregou a oferta, que seja um caso desse, ou que seja ter um dia perdido a paciência com alguém, ter largado uma missão que Deus te deu para lá e para cá. Como é que você reage após esse fato em relação a se aproximar de Deus? Você vai com aquela cara de coitadinho, de miserável, um mísero pecador que precisa ali da excelsa misericórdia de Deus? Ou você vai olhando no olho? Não no sentido de arrogância, mas no sentido de liberdade. Ele é o seu pai, ele te chamou pelo seu nome. Ele antes de nós nascermos nesse mundo, diz a Bíblia, nós já fomos eleitos por ele em Cristo Jesus. Não só os que são hoje cristãos, mas aqueles que ainda hão de ser, vão se tornar cristãos, como aqueles também que já morreram em Cristo. Todos nós cristãos, no modo geral, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus já te queria antes do teu pai e tua mãe casar, antes do teu avô surgir na face da terra, seu bisavô, tataravô, pentavô, antes do tem-avô lá atrás, ter surgido. Deus já queria você. Você nasceu no tempo certo, na família certa, na aparência certa, no lugar certo, passou pelo que teve que passar, porque era um plano de Deus que você suportasse ou passasse por tudo aquilo, para um dia Ele te remir e te fazer servo dEle. E hoje você tem que crescer nesse entendimento, você tem que crescer nesta compreensão, você tem que aprender a ter comunhão com Deus a tal ponto de ter liberdade, fechar os olhos e se ligar realmente ali no mundo espiritual e deixar com que a glória e a essência de Deus esteja sobre a sua alma, sobre o seu coração. Mas tem gente que diz: pastor, eu fecho o olho, eu tenho até medo, toda vez que eu fecho o olho me dá assim um pavor, tem uma coisa errada. Em muitos dos casos até é questão de demônio mesmo, atuando na região celestial que seja, e perturbando aquela pessoa. O cristão que que tem essa consciência de que Deus o conhece pelo nome, Deus sabe, conhece ele do avesso, como alguém já disse, de cima para baixo, de baixo para cima. Deus sabe os pecados que ele cometeu lá no passado, e nós também sabemos a grande maioria deles, como também os próximos que possamos cometer, seja o simples pecado, como eu disse, de ficar um período que seja de cara virada com alguém, ou de não dar a mão para alguém que te pediu ajuda, você virou as costas. É pecado, não deixa de ser. Repare que quando Jesus chamou aquele povo, que ele disse: apartai-vos maldito, ele não diz assim: apartai-vos maldito vós viciados em pornografia, apartai-vos maldito vós bêbados, vós efeminados e tal e tal. Ele não fala isso. Apartai-vos maldito, porque eu tive fome, não me deste de comer. Aí você diz: então quer dizer que pode prostituir, pode ter qualquer tipo de imoralidade, é liberado geral, o importante é amar o irmão e ajudá-lo. Não, o que ele quer dizer ali é o seguinte: se você foi transformado na imagem dele, esse lado dessa sujeira, dessa imundícia, dessas porcarias aí que eu acabei de dizer, não faz mais parte da sua natureza. Você não tem mais apego a isso. Você sabe dentro de si que aquilo é nojento, que é errado, que é pecaminoso. E é como alguém falou, é como você pegar uma pessoa que não gosta de uma determinada comida. Ela pode estar com fome do jeito que for, você coloca ela diante de uma mesa, junto da mesa ali, tem vários tipos de comida que ela não gosta, seja porque ela passa mal. Eu conheci uma moça que ela tinha uma alergia profunda de ovo, nunca conheci alguém igual aquela, e era impressionante, até o cheiro do ovo fazia ela ficar meio assim, glog. E um dia a gente, meio que desacreditando da situação, ela pegou um fiapinho, coisinha pequena assim, de um pedaço de ovo, não sei nem se foi da gema ou da clara,
E a mulher quase que põe os bofos para fora, literalmente. Ela vomitava com agressividade que deixou a gente assustado. O nível de alergia que ela tinha ao ovo. Ela já sabe disso. Naquele dia ela quis, aspas, né, vencer o inimigo, quis, vamos dizer assim, agir pela fé e quase morreu. Chegar para uma pessoa dessa, cheia de fome, morrendo, está ali quase que desfalecendo, enche a mesa de tudo quanto é tipo de doce, feitos de ovos, entre os quais o tal do quindim. Você pode fazer lá fios de ovos, você pode fazer omelete dos mais requisitados ou requintado que a terra possa oferecer. Enche a mesa de tudo quanto é tipo de ovos, de várias maneiras, ovos cozidos, fritos e tal, ovo pochê, isso, aquilo, outro. Enche a mesa e põe ela lá. Senta ela lá e diz aí, ó, na hora que você estiver com fome, come. Ela morre, ela vai cair dura lá, uma hora vai lá desfalecer e morre. Mas tenho certeza que ela não colocaria um fiozinho de ovo na boca. Por quê? Porque ela já tentou e ela sabe que o nível de alergia que ela tem desse alimento é tão grande que um fiozinho, não foi nem um ovo, nem uma colherzinha não, foi um pouquinho, estava lá perto dela quando ela tentou fazer isso. É impressionante a reação do corpo dela em relação àquele fiozinho de ovo. Simples assim. Se Deus mudou a sua natureza, então não há do que se falar em prostituição, não há do que se falar em bebedeira, não há do que se falar em cigarro, não há do que se falar em maconha, não há do que se falar em pornografia, não há do que se falar nestas coisas todas. Ou o seu nascimento não foi verdadeiro, nasceu de novo e nasceu com a essência do Satanás. Como assim? Deus recriou e recriou o safado. Como assim? Como é que pode isso? Por isso Jesus naquela ocasião, repare que o Paulo fala daquelas características de quem não vai herdar o reino dos céus, que ele fala lá, não erreis, né? Os injustos não herdarão. Aí ele fala lá, os bêbados, os efeminados, os idólatras, os feiticeiros e tal. Mas Jesus na hora lá que fala em Mateus, falando dos benditos e os malditos, ele não fala disso. Ele não fala dos imorais, não fala daqueles que fazem aquelas coisas ruins. Por quê? Porque ali está a divisão entre aqueles que nasceram de novo, deixaram a natureza da imoralidade, do pecado, da sujeira, mas esqueceram de um princípio básico. E qual o princípio? Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. E o teu semelhante a ti mesmo, igual a ti. Ou o seu semelhante igual a si mesmo. Essa é a regra. Então veja, o verdadeiro, o autêntico cristão, ele tem não só o afastamento do pecado, da imoralidade, da sujeira, daquelas coisas ruins. Ele não se presta mais culto a demônios, ele não se curva mais diante de uma imagem de escultura, ele não fala mais certas palavras, não veste mais certas roupas, não tem mais certos comportamentos, mas também, além disso, ele ama incondicionalmente o irmão, ele ama incondicionalmente o próximo. E é aí que você distingue o verdadeiro cristão e o religioso. Porque o religioso é aquele que se gaba, estofa o peito, falando, não bebo mais, eu não falo palavrão, eu sou fiel no dízimo, dou dízimos e ofertas fielmente, eu sou muito caridoso, eu ajudo isso, aquilo, outro, mas ele é do tipo que não tem importância alguma em relação ao seu irmão chamado cristão e também o seu semelhante, o próximo que esteja junto com ele. Essa é a regra. Jesus não pediu para a gente ser enxerido, ficar se metendo nas particularidades na vida de seu ninguém, mas amar o próximo muitas das vezes é como uma irmã aqui contou lá atrás, quando começou a pandemia, lá em 2020 ainda, meses depois a vizinha meio que sumiu, e ela então preocupada, mas também não quis ir incomodar a vizinha, morava no mesmo quintal. Depois de algum tempo ela soube, a vizinha estava de quarentena, pegou a Covid, estava mal, aquela coisa toda, e ela então se ofereceu para limpar a casa da vizinha. E a vizinha, não, mas não pode, porque é isso, aquilo, outro e tal. Falou, não, mas uma mão lava a outra, e eu creio que Deus vai abençoar. E ela então se ofereceu, ela não foi lá fuxicar quantas eram as peças íntimas da mulher, não foi lá querer saber se ela fazia isso, aquilo, outro, se a casa dela era pequena ou grande. Ela foi lá como alguém que gosta das coisas organizadas e limpinhas, e foi limpar a casa da vizinha que não estava em possibilidade de limpar. Simples assim.
É o que Jesus pediu. É o samaritano que colocou o camarada na estadia. Primeiro ele parou, ele se aproximou, ele deu atenção, ele colocou o camarada em cima de um cavalo, levou ele com todo cuidado, porque ele estava muito ferido, diz a Bíblia, que ele estava meio morto. Então dá a entender que ele estava no estado grave. E o camarada então teve que ter todo um cuidado com o cavalo, inclusive para não fazer muitos gestos bruscos. Levou o camarada para a estalagem. Lá ele poderia ter gritado e disse: olha, contrata alguém aí para cuidar desse camarada aí. E, afinal de contas já fiz muito, já trouxe. Arruma alguém aí para tomar conta dele. Não, a Bíblia diz que ele mesmo se propôs tomar conta, fazer curativos, etc e tal, a noite inteira para o camarada. Ele não sabia quem ele era, não conhecia o nome, nem sabia de onde veio, deixou de vir. E ali Jesus usou aquele termo para falar o que é amar o teu próximo. Porque se você ler a Bíblia lá, em Lucas 10, você vai perceber que o escriba, ele queria justamente se justificar quando Jesus diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí diz a Bíblia que ele, querendo se justificar, ele perguntou: Senhor, quem é meu próximo? E aí Jesus usou a parábola do samaritano. Repare que não tem nome o camarada. Ele estava descendo para Jericó, porque naquela época ir para Jericó era uma pessoa sem juízo, ia para um lugar amaldiçoado por Deus, por conta do passado. Jericó tinha sido amaldiçoado antes mesmo de Josué, depois que Josué derrubou as muralhas e tal. Então tinha uma maldição sobre Jericó, por isso que ele usou aquele termo, que o camarada estava descendo para Jericó. É como alguém que está indo para uma coisa que é pecaminosa, errada, e aí os ladrões o pegaram no meio do caminho, que representa Satanás e os seus demônios. A Bíblia diz que bateram nele, roubaram-lhe tudo. O diabo rouba, mata e destrói. Ali ele não morreu, mas perdeu tudo, estava todo machucado, perdeu sua riqueza. Diz a Bíblia que veio um sacerdote, que quer dizer um pastor. Ele viu o camarada e passou de lado e foi embora. Logo em seguida veio um levita, que quer dizer os músicos, obreiros e tal. Quando viu o camarada, fez a mesma coisa, passou de lado e foi embora. A Bíblia dizia que quando se lidava com o inimigo, tinha que passar de largo mesmo. Então eles estavam cumprindo a lei de Moisés. Porém, a lei de Moisés e tudo que foi escrito na Bíblia, o princípio é um só: amar o teu próximo como a ti mesmo. Caberia a eles parar e se colocar no lugar daqueles feridos. Caberia a eles pararem e se colocar no lugar daquela pessoa. O único que fez isso é o samaritano. E detalhe, o samaritano e os judeus eram inimigos. O samaritano tinha motivo para passar longe ainda rindo. Bem feito, tem que se lascar mesmo, esse bando de amaldiçoado aí desses judeus. Ele poderia, mas no entanto, ele que devia passar longe, devia ficar feliz de ver o outro todo lascado, ele fez o contrário. Ele parou e se aproximou, diz a Bíblia. Tratou o camarada com azeite, com o vinho, e depois então colocou no cavalo, levou para a estalagem, cuidou do cara a noite inteira. No dia seguinte, pagou a despesa e disse para o dono da estalagem: eu estou indo fazer aí minhas coisas, e faz o seguinte, está pago até agora o serviço, mas o que você gastar com ele, pode gastar o que for necessário. Quando eu voltar, eu passo por aqui e pago a despesa. Eles não eram amigos, se viram ali, ocasionalmente, foi sem querer que eles se viram naquele momento, e aí aconteceu isso. Essa é a regra, é isso que você tem que entender, e aí traz isso para a sua família. Você não tem como exigir deles o que você conhece, e eles não vêm à igreja, não nasceram de novo, não são nova criatura. Você que tem que mostrar o exemplo, você que tem que chegar em casa e a pessoa bater o olho e falar: não, realmente aqui é outra pessoa. Tem nada a ver com aquele que eu conheci, com aquela que eu casei ou aquele que eu casei. Esta é a característica, essa tem que ser realmente a nossa grande preocupação. E não ficar perturbando, enchendo o saco no literal da palavra de um e de outro. Você tem que ir para a igreja, você não vai para a igreja, porque a nossa vida do jeito que está. Vem você e seja crente de verdade, aí vai se cumprir o que está escrito: será salvo tu e tua casa.
A grande sacada que você tem que ter é isso. E aí, sabe como você vai chamar a atenção daquela pessoa? Quando você conseguir acreditar nisso aqui. Vou ler de novo, para a gente já fazer a oração. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você mostra no seu dia a dia, na sua conduta, que você é amado por Deus, que Deus te ama, que Deus mudou a sua vida, que Deus fez isso, aquilo, outro. Você fala com Jesus, como alguém um dia falou para um pastor, e disse: pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode falar. Eu fico observando às vezes, eu fico ouvindo e vendo o Senhor orar, e isso realmente me deixa assim, por um lado feliz de ver a sua intimidade com Deus, mas por outro lado eu fico assim meio chateado comigo, porque eu começo a orar, parece que Deus está lá no Japão e eu aqui no Brasil, e o Senhor fecha os olhos, fala com Ele como se estivesse ali tete a tete, como se estivesse falando com uma pessoa tão íntima, uma pessoa tão próxima. O pastor aproveitou e já deu uma lição lá para o obreiro. Mas a regra é essa: a pessoa tem que olhar, tem que ver isso em você, a liberdade que você tem em Deus, liberdade que você tem de falar de Deus, a liberdade que você tem. O apóstolo Paulo falou no meio de 276 pessoas. Olha aí, pessoal, o anjo de Deus de quem eu sou. Olha que beleza, camarada firme. Aquela tempestade aconteceu, o barco se perdeu, muitas angústias eles enfrentaram ali, lutas, mas está lá o Paulo cheio de fé. O Deus de quem eu sou. Tem gente que está há anos na igreja, e se você espremer e olhar no olho dele e falar: irmão, morrer agora vai para onde? Então pastor, como assim? Se eu morrer agora eu vou para o céu, o meu lugar, a minha natureza, a minha terra é lá. Lá é o meu lugar, minha morada. Eu vou ficar eternamente com o papai. Vou ficar lá, eu e o papai e eu. Vai ser uma beleza. Nossa, vai ser lindo. Aquele que não tem essa essência, que ainda não tem essa consciência de que Deus conhece ele, sabe quem ele é, fragilidades, qualidades, etc e tal, ele não desenvolve essa característica de dizer: eu sou de Deus. Assim como Deus diz: tu és meu. Isso é meu, ponto. É meu, eu paguei. Remi quer dizer resgatar, quer dizer pagar também. Eu paguei, tu és meu. Você é meu servo, vai ser do jeito que eu quiser. E assim caberia você dizer: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de enriquecer, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Porque o meu Deus me disse isso, o meu Deus fará aquilo, mas com confiança, com segurança, a tal ponto que quem está ao redor ouve e fala: rapaz, o cara fala assim, né, com uma fé, uma propriedade. Ele realmente acredita, né, que ele é de Deus e que Deus é dele, o meu Deus. Porque o meu pastor, Jesus o Cristo, porque o meu Senhor, o meu Deus e Rei, meu Rei e Deus, ele tem essa, né? Ele canta aquele louvor: Espírito Santo, meu Deus, de Deus, né, que é o correto. Mas aí ele canta: meu Deus. Meu pastor até cantava mais assim: meu Deus, do que de Deus. Ele tem essa característica, ele assume: é meu, eu sou de Deus. Diz a Bíblia no Salmos capítulo 100 que nós temos que entrar com alegria, com cânticos de louvor na presença de Deus, porque o Senhor é bom e Ele nos fez ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Foi Ele, não foi eu quem quis um dia ser crente, não foi eu que um dia, antes inclusive de nascer, pensei, né? Na verdade nem existia, mas um exemplo: bom, no ano tal vou me converter, vou me tornar um filho de Deus, vou ser pastor. Eu não, e com certeza nenhum de nós. Ao contrário, quando falávamos para nós de Jesus, igreja, lá vem esses crentes chatos, lá vem esses crentes aí, esse negócio, não, porque eu sou tal, da religião tal, eu faço isso, aquilo, outro. Mas independente disso, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E quando você desenvolve, quando você se forma como israelita, você é como Jacó. Se Deus se deparar na sua frente, com qualquer que seja o motivo ou situação, se necessário fosse, você se atracava com ele ali e dizia: Deus só vai me dar,
O Senhor é meu Pai, o Senhor é bom, o Senhor é Deus de promessa, o Senhor é Deus de palavra. E se ali viesse pensamento contrário, mas você é um sujo imundo, mas você é um corredor de arroz e feijão, quem é você para tratar a Deus assim? Quem é você para agir dessa maneira com Deus? Cuidado, hein? Ele dá lá um raio, mata você na hora. Mas Ele é meu Pai, Ele é bom. Você pode ter ido longe, feito besteira pior do que o filho pródigo. Você lê aquela parábola, o pai tinha motivo para ficar de longe. Fala, o miserável voltou, cata o chicote lá, corre lá. Plá, miserável, você desonrou a família, você desonrou o nome de todos nós. Não, o contrário, quando ele viu, diz a Bíblia que saiu correndo. E ele viu o filho, o abraçou e beijou, o filho sujo, fedido, as roupas deviam estar rasgadas, ele estava fedendo muito, falta de banho, e ainda trabalhava no meio dos porcos. Imagina o cheirinho dele. O pai o beijou. É você pegar um morador de rua, está 15, 20 dias sem tomar banho, um mês sem tomar banho, se abraça e beija o cabra, e com coração, com disposição. Oh, meu amigo, eu te amo, você é tão importante para mim. Tem gente que não passa nem perto, quando não, ai meu Deus, meu Deus do céu. Essa é a regra. Quando você se descobre em Deus, quando você é formado em israelita, você tem livre acesso, você tem realmente essa coragem de encarar Deus se necessário for, não desafiá-lo, mas encarar no sentido de mostrar que você acredita que Ele te ama, que Ele não vai te dar uma paulada, não vai te matar, não vai te amaldiçoar, Ele só pode abençoar, que Ele vai salvar, que Ele vai ser a solução para o seu problema. E vendo aquele empenho seu, aquela dedicação sua, é que deixa Ele mais feliz ainda. E se Ele demorar a responder, Ele só está querendo saber até onde você vai, até onde você acredita realmente que Ele é o seu Pai. E aí, para a gente finalizar o início do versículo, aliás, a metade do versículo, depois dos 2 pontos lá em cima, diz: não temas, porque eu te remi. Querido, pergunta chave para a gente finalizar: você tem medo de Deus? Você tem receio que Deus te jogue nos quindos do inferno? Você tem receio que Deus possa te amaldiçoar? Que Deus possa te abandonar? Que Deus possa virar as costas para você? Que Deus possa deixar você falando no momento mais difícil da sua vida? É uma questão de sinceridade. Se isso ocorre em você, sinal que você ainda não crê que você é dele. Sinal que você ainda não crê que Ele te conhece de cabo a rabo, de cima para baixo, de baixo para cima, de todo jeito. Quando você se desenvolver e acreditar nisso, que o seu lado humano, o seu lado pessoa, o seu caráter, suas manias e vontades, que nada tem a ver com a questão espiritual, não impedem Deus de te amar e nunca impediria. Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou, simples assim. E aí a gente se torna atrevido, ousado, corajoso, intrépido. Essa é uma característica. Só para a gente concluir no Novo Testamento, vai lá no livro de 1 João rapidinho, a carta, não é livro não, o livro é o Evangelho, né? É a carta, vai lá em Apocalipse, de trás para frente, rapidinho. Apocalipse, você volta 3 livros, você encontra o primeiro livro de João, capítulo 4, o versículo o 18. Em versículo 15, ele diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, Jesus está em você, e Jesus está nele e ele está em Jesus, né? 1 João 4, capítulo, versículo 15. E aí ele conclui: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Está aí o segredo. Nós conhecemos e cremos. Então você tem que conhecer e tem que acreditar também, senão não adianta, o capeta deita e rola. Está vendo aí? Se Deus te amasse, você não estava assim. Se Deus fosse por você, você não fazia, não passaria por isso. Mas lá no capítulo 43 diz: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti e ela não te queimará. Entre outras palavras, se você enfrentar um perigo ainda que seja mortal, segundo a carne,
Mas como eu, Deus, estou contigo e quero que você passe por aí, isso não vai te derrubar, isso não vai te matar, isso não vai destruir a sua vida. Quem sabe disso? Quem sabe que é de Deus, o meu Deus, o Deus de quem eu sou, diz o apóstolo Paulo, e o Deus a quem eu sirvo, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E aí o anjo falou que ele não precisava ficar com medo, que ele não ia morrer, e nem ninguém que estava no barco. 276 pessoas estavam ali, todos incrédulos, só Paulo crente. E ele foi capaz de ser usado por Deus para salvar todo mundo. E o Paulo abre a boca e diz: varões, portanto, tem de bom ânimo, vamos seguir em frente, vamos fazer alguma coisa para a gente comer aí. 14 dias sem comer, sem beber água, sem nada. E aí ele pôs já ânimo geral, já falou para fazer lá uma comida para eles recuperarem a energia do corpo. E antes ele ainda disse assim: eu creio que assim como me foi dito, é o que há de acontecer. Eu creio que como me foi falado, é o que há de acontecer. Quem realmente desenvolveu, passou esse estágio, saiu de Jacó e foi para Israel, ele crê naquilo que Deus fala. Independente de fatos, circunstâncias, lutas, batalhas, eu creio que há de ser conforme me foi dito. Isso, comunhão, segurança. Ele é meu, eu sou dele. E aí ele conclui aqui, ó, versículo 16, né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Então Deus é amor, e quem está em Deus, está em amor, e Deus está nele. Aí ele conclui: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Essa é a regra, irmão. Por isso você tem que desenvolver, porque ainda que seja no dia do juízo, aqui está falando juízo final, mas pode ser o dia de um problema, o dia de uma batalha. Você não se vê desamparado, você não se vê largado por Deus, ao contrário, você se enche de confiança. Não, Deus é comigo, eu vou passar. Vou passar por esse rio, não vou morrer não. Eu vou passar por este fogo e ele não há de me destruir. Eu vou passar que seja por essa tentação, essa doença, essa luta aqui assim e tal, e vou sair do outro lado triunfante, porque o meu Deus me conduz em vitória. Ele não se sente condenado, não se sente abandonado, ele sente-se realmente no centro da vontade de Deus. Ele não se sente em hipótese alguma rejeitado por Deus. Alguém me falou isso um dia: pastor, eu tento me aproximar, mas aí contou uma história triste lá, e eu não consigo, parece que Deus está me rejeitando. Eu falei: bom, peraí, no Salmos 32, o apóstolo Paulo, o Davi diz que ele falou o pecado, confessou a sua maldade. E aí ele diz assim: para que possa ser ouvido o santo enquanto orar. Se Deus não está cumprindo a palavra dele, então tem duas coisas: ou você não falou de coração, não confessou de fato, e fica escondendo a coisa, tentando inventar desculpa para a sua transgressão. Mas se você confessou com a intenção de não fazer mais, se converter de fato, cumpre-se o livro de Atos capítulo 3, versículo 19. Lá diz claramente: confessai os vossos pecados, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que vivam o refrigério da presença de Deus. Deus, quando está presente, ele refrigera, ele não perturba, ele não agita. Ele é Deus da paz. Refrigério. Quem está na presença vive refrigerado. Oh, mas fulano tem sangue de barata? Não, porque ele crê em Deus. Mas fulano, eu orei, está na mão dele, não vou mudar isso. Eu vou ali, enfim, vou assistir um filme, vou ler um livro, deixa rolar, vou tomar um sorvete no parque. Ele não pode fazer isso se ele não buscou antes, se ele não colocou na mão de Deus. Mas a partir do momento que ele o pôs na mão de Deus, colocou na mão de Deus, ele confia em Deus, até aí é viver a vida. Simples assim. No livro de Marcos, fala que o reino dos céus é semelhante ao agricultor, que ele planta a semente na terra. E aí diz a Bíblia: quer ele vigie, quer ele durma, a terra por si própria produzirá o fruto. Primeiro o caule, depois
A primeira erva, depois o caule e por último o fruto. A terra por si só faz. Eu orei, coloquei na mão de Deus, Deus está fazendo. Acabou, vou tocar a vida, vou pensar em outra coisa e vou que vou. É o que ele está dizendo aqui. Nem no dia do juízo você tem receio. Meu Deus do céu. Agora, como diz o dito popular, agora a cobra vai fumar. Não, estou suave. Eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, eu sei o que eu tenho feito, eu sei a minha natureza, eu sei quem é meu pai, eu sei quem é Deus, e estou suave, estou tranquilo. Não chega ali, tremendo, meu Deus, ai meu Jesus, e agora? Não, está suave, tranquilo, porque ele sabe quem é o pai dele. E aí ele conclui no versículo 18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Assuma isso, irmão. Se você tem medo de Deus, você tem medo dos desafios que Deus te dá, você tem medo de ser desamparado, tem medo de que Deus não te ouça, que Deus te abandone, lá ele diz: tu és meu, eu te remi. E ele começa dizendo, chamei pelo teu nome, tu és meu, te remi, não temas. Enquanto houver temor, você ainda continua distante de Deus. Quem está próximo, quem teve essa proximidade maior, ele vive assim, sem temor. Ah, pastor, mas e se acontecer, fechar uma porta aqui? Como canta lá nosso irmão Caleb Lucas, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. É assim. Ah, mas e se eu ficar desempregado, tem aluguel para pagar, tem isso, aquilo, outro, mas meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Falta de comunhão. Quando você tem essa comunhão nesse aspecto, ele é meu pai. Você para pensar, se você tivesse um pai rico, de fato, e aquele paizão que está sempre junto contigo, que te quer bem, se você estivesse numa pindaíba hoje, e você ligasse para o papai: ô pai, uma situação aí, fazendo uma coisa, dá para o senhor dar uma aliviada aí? Ô, tá bom, meu filho. Ele sabe que você é uma pessoa responsável, uma pessoa que não gasta dinheiro jogando fora. Tá bom, estou transferindo para a sua conta. Então, rapidinho acreditar o dinheiro lá. Papai tem, é o seu pai, te quer bem e tal, então ele injeta o dinheiro ali. E o nosso pai? É a mesma coisa. Se eu creio que ele é meu pai, eu creio que ele é bom, eu oro, a resposta virá. Pode não vir do jeito que eu quero, mas vem, porque ele é Deus. Então, faça isso, seja salvo, para que tu e a tua casa, mas primeiro você que tem fruto de salvação, você que é uma pessoa ousada, uma pessoa confiante, eu creio, ele é por mim, quem será contra? O meu Deus, como disse o Paulo, o anjo do meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ousadia, coragem. Ele entendeu, eu sou do povo de Deus, eu sou propriedade de Deus. Aqui quem comanda é o Senhor. Ele é o cara aqui na minha vida e ponto final. Quem crê assim, não dá nem lugar ao diabo, porque quando vem as tentações, ele entende por que está vindo, para quê e como ele vai vencer. Essa é a regra. Vamos fazer a oração? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos crescer nesse entendimento. Como é importante, meu Pai, ser como foi aquele momento tão crucial na vida de Jacó, aonde ele, ao encontrar o Senhor, depois daquela notícia que o irmão dele vinha contra ele e que poderia matá-lo por uma razão do passado, ele simplesmente, ao invés de desesperar, chorar e ficar ali se amaldiçoando, esperando a morte chegar, ele tomou uma iniciativa que poucos teriam coragem. Nem o avô dele teve essa experiência de enfrentar fisicamente o Senhor, nem o pai dele o teve, mas com ele foi assim, e ele aceitou, e ele então foi para cima, ele acreditou. Mas eu creio que Jacó tinha em seu coração algumas palavras, entre as quais aquela que está no capítulo 28 de Gênesis, aonde diz: eu serei contigo por onde quer que andares, e eu te farei tornar a essa terra. Então ele tinha que voltar para aquela terra, e obviamente vivo, não era o cadáver dele, não era o corpo dele que voltaria para lá, mas era ele como pessoa. Só tinha que cumprir essa palavra. E em meio àquelas lutas e batalhas, e o último desafio que quase que colocou a vida dele em risco,
ela foi superada, aquele desafio foi superado porque ele creu. Eu estou contigo por onde quer que andares. E naquele momento, quando se abriu a oportunidade, ele brigou com o anjo a noite inteira, que entendemos que era Jesus em representação física. E ali ele não abriu mão da sua bênção, ele não abriu mão do seu milagre, ele ficou até que a bênção viesse sobre ele, até que o milagre o acontecesse. E assim, Pai, é o que nós precisamos. Devemos, se necessário for, passar horas em oração, ou quem sabe minutos, ou quem sabe uma confissão de fé, mas sempre partindo do princípio de que o Senhor é por nós. Então quem será contra? Se o Senhor é o único Deus dos céus e terra, possuidor de todo e qualquer domínio, é Deus acima de tudo e todos, como cantava o Davi lá na sua ministração em 1 Crônicas 29, ele cantava que teu é o reino, o poder, a glória, tua é a majestade, a magnificência, teu é tudo que há nos céus e na terra, e tu te exaltastes como chefe sobre todos, e em tuas mãos, em tua mão, há força e poder, em tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Crendo nisso, Pai, através dessa verdade eu vou com a tua mão na casa de cada um desses meus irmãos, em relação a filhos, em relação a cônjuges, em relação a parentes mais próximos, os mais distantes, seja avô, seja cunhado, seja nora, seja sogra, seja lá pai ou mãe, não me importa, eu vou com tua mão que há força e poder, e eu agora amarro você, Satanás, eu destruo agora as suas obras, eu meto fogo na sua cara e exijo que você pegue a sua mentira, que você pegue todo o seu fundamento mentiroso que está sobre a vida deste homem, a vida dessa mulher, e bata em retirada, vai embora com tudo que representa essa pessoa. Eu estou lhe exigindo, em nome de Jesus o Cristo, desapareça deste lar, desapareça desta alma, desta mente, deste coração. Eu estou lhe exigindo, é no nome, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, você tem que ir embora e não volte nunca mais. Não coloque mais as suas patas sujas aí, não cause mais problema nesse lar, não cause mais essas perturbações, porque eu amarro você, te amaldiçoo e exijo, vai embora com tudo que é seu, em nome de Jesus. Pai, a sua graça e força esteja sobre cada um de nós, para que possamos vencer sempre, sempre crendo que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando se desenvolve, quando se acredita no amor, quando se crê no amor que o Senhor tem, nós conseguimos vencer qualquer batalha. Assim seja todos os dias, para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, e assim, já aproveitando para você de casa, como também aqui da igreja, né? Deixa eu já ir falando sobre esse duplo assunto tão importante. O primeiro é que você continue fiel no seu dízimo, na sua oferta, com o seu patrocinador, você que é patrocinador aqui da igreja, você que é ancião, você pode então continuar abençoando e ajudando a obra de Deus. Aqui nas minhas mãos o envelope de dízimo, aqui atrás eu tenho as contas da igreja, no qual você pode fazer uma transferência via online e depois mandar para nós pelo WhatsApp, o meu ou da minha auxiliar, e nós vamos então colocar como sendo alguém aqui da igreja que ajudou e que ajuda a manter a obra de Deus nesse trabalho que Deus nos deu aqui na Joaniza. E você é o meu convidado, já lembrando que domingo agora, dia 26, já último domingo do mês, você é o meu convidado para vir adorar, engrandecer o nome santo do Senhor. Se bem que sexta-feira ainda estaremos aqui e estaremos fazendo o culto, no caso, e você é meu convidado, às 9, às 14 e às 19h30 em especial. Mas, no entanto, domingo, louvor e adoração, às 8 e às 18 horas, eu aguardo você. Deus tem uma boa palavra, vamos falar neste assunto, para que você realmente aprenda a usufruir da sua natureza recriada em Cristo e os seus direitos em Cristo Jesus. Às vezes o que falta é exatamente isso. Então fica aí o recado para você estar conosco nesta sexta-feira e principalmente no domingo,
domingo às 8 e às 18 horas, em louvor e adoração ao nosso Deus, tá certo? Então vai guardando aí o seu coração, já lembrando que no dia 31 de outubro, é o último domingo e também o último dia do mês de outubro, vamos estar comemorando mais um aniversário nosso aqui da igreja, e já estamos em vias de fato, fazendo todo o preparativo, entre os quais aquela camiseta comemorativa que a gente sempre faz, como essa aqui, que foi do último aniversário, 2020, e você então é meu convidado a participar. Então já vai fazendo aí a sua agenda, dia 31 de outubro, às 3 horas, aquela grande festa, reunião em adoração a Deus, mas em gratidão a essa porta que Ele abriu para nós aqui na Joaniza, tá certo? Então fique com Cristo, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.